Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Na primeira reunião pública de 2022, esperamos que esse ano consigamos aí seguir os nossos trabalhos, tá? Nós vamos iniciar a mensagem da noite com uma leitura de Vinha de Luz de Emmanuel através de Chico, nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus 26, 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Uma grande prova, né? Hoje nós estamos recebendo o José Carlos Antonioli, um grande irmão nosso de Analândia, do Centro Espírita Amigos da Luz, e ele trará a palestra para a gente com o tema Todo Dia. Vamos serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo o amparo da espiritualidade amiga que nos assiste na noite de hoje, os amigos de luz que nos trazem as inspirações do bem, do amor de Jesus para conosco, e que possamos ser gratos pelas provas que passamos, pelas adversidades, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por nossa família, e em especial rogamos a espiritualidade amiga que ampare o nosso irmão Luiz Jandir, que hoje partiu para a pátria espiritual e que se encontra na luz do Mestre, disposto ao trabalho como aqui sempre desempenhou. Estamos todos ligados em pensamento e em coração. Que possamos compreender a reflexão trazida e aproveitarmos a mensagem para o nosso dia a dia. Que assim seja.
vai lá. Só isso? Só isso. Uma boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar aqui, nessa casa co-irmã da qual a nossa nasceu, né? Graças aos amigos que fizemos aqui, continuamos cultivando a amizade que temos. Tristes, porém, com a partida de um grande amigo hoje para o plano espiritual, que possa ele receber os nossos bons pensamentos de amor e de paz e da grande amizade, dos laços de amizade que nós criamos enquanto encarnados. Que receba ele os nossos votos de um bom retorno e que possa continuar vivenciando aquilo que ele começou a vivenciar aqui, que é o que esperamos. Muito bem. Antes de começar, eu vou fazer um pequeno esclarecimento que muita gente nos pergunta, né? Se pergunta o que esse rapaz está fazendo aí na frente, o que aquele palestrante está fazendo ali na frente, né? Quantas vezes a gente perguntou, será que ele pratica tudo aquilo que ele fala, né? Porque é fácil estar aqui falando, né, a teoria que todos nós aprendemos através do estudo, mas como é difícil colocar em prática. Então esses esclarecimentos servem justamente, desculpem, para vocês entendam que todos nós estamos aqui como pessoas iguais em aprendizado, tá? Eu falo que cada um que vem aqui tem um jeito de fazer palestras, um estilo de fazer palestras. Cada um busca construir conforme o jeito que angariou de construir uma palestra. Outros fazem com uma desenvoltura muito grande, dando o tema na hora. Outros tenham, como eu admirava muito, nosso amigo Paulo Henrique, né? Como você faz? Ele fala, eu tenho 80 palestras na minha cabeça, pede o tema que eu faço. O Acácio, que tem essa desenvoltura de guardar numa boa memória, né? Eu, particularmente, né, como iniciante em tudo isso, eu gosto de recolher informações, vou recolhendo. E na semana que eu vou fazer a palestra, eu começo a montá-la. E justamente no dia que eu venho a fazer a palestra, é que eu a transcrevo para estar envolvido naquele ambiente que a gente possa, de certa forma, passar com maior lealdade, com maior confiança, aquilo que a gente acredita. E faço isso, toda vez que a gente está aqui, a gente busca estudar. Estudar no sentido de recolher obras de espíritos mais abalizados do que nós, né? Que a gente se inspira, que a gente se espelha. E as minhas palestras não têm nada de diferente. Se você pegar os livros com os quais eu estudei, são apenas cópias perfeitas. A gente vem aqui apenas repetir e interpretar da forma como a gente enxerga. Talvez mais tarde a gente enxergue de uma forma diferente e faça diferente, mas sempre com o melhor que nós temos no entendimento de hoje. Essa abertura que eu vou ler, que eu gosto de ler, porque parece que aqueles que eu pesquiso traduzem exatamente aquilo que eu gostaria de falar. Então eu complemento com comentários meus. Então não é nada meu, tá? Não tenho mérito nenhum a respeito disso. Se vocês procurarem, essa palestra está nos trechos do livro Renovando Atitudes, Jesus e Vida, Caminho e Verdade e Vida, né? Todos esses e outros palestrantes que a gente se inspira para fazê-la. E essa abertura eu acho pertinente porque ela fala justamente aquilo que a gente se propõe e que a doutrina nos ensina, né? A estar aqui na frente para falar para vocês. Então ele começa assim, ó, todas as vezes em que somos convidados a estar aqui na frente de vocês, não temos a mínima pretensão em arrogarmos uma perfeição ou santidade que ainda estamos muito longe de possuir. Põe longe nisso. Traduzimos aqui em palavras o nosso entendimento sobre aquilo que nos propomos a estudar. Então, não temos também a pretensão de impor regras ou ditar caminhos, nem mesmo regulamentar quais são as melhores atitudes a serem tomadas. Aliás, por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos estamos pela lei das vidas sucessivas, compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto,
fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Eu posso falar aqui na frente para todo mundo e cada um vai apreender aquilo que realmente lhe chama atenção ou que ele está pronto para apreender. Se acabarmos a palestra e perguntarmos o que você gravou da palestra, garanto com certeza que cada um vai pegar um trecho, uma mensagem, porque estamos em estágios evolutivos diferentes. E isso é bom. É dentro das diferenças que nós aprendemos, é dentro das diferenças que nós crescemos. Por isso que somos indivíduos, seres únicos, individuais, cada um com a sua bagagem, dentro do seu estágio evolutivo, do seu momento de entendimento. E cabe a nós aqui respeitar, porque se eu ditar regras para todos vocês que estão aqui, presentemente ou nos assistindo, eu estaria sendo um pouquinho hipócrita, né? Desrespeitando o momento que cada um está vivenciando nesse momento, tá? O que ele acha interessante que ele fala aqui, que Hamed fala assim, ó, está fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Mesmo que aos nossos olhos muitas pessoas façam coisas que consideramos erradas, se posso dizer a palavra, ele vai usar um termo muito interessante que se chama inadequadas, né? Ele está fazendo o melhor dele. Porque ele não tem um entendimento como nós temos e nem diferente. Até ontem éramos nós que estávamos fazendo aquilo que muitas vezes criticamos e condenamos ou coisas piores. Mas à medida que nós crescemos em entendimento, à medida que nós vamos adquirindo uma certa consciência pelo conhecimento e vivência que nós estamos tendo a oportunidade de ter, praticamente nós mudamos a nossa opinião a todo momento. A todo dia que nós acordamos, somos seres diferentes, que temos que ser apresentados primeiro a nós mesmos, para depois as pessoas descobrirem as nuances das mudanças que cada um tem. Nós vamos falar a respeito disso mais para frente, tá? Na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Como eu disse, não trazemos nenhuma novidade, pois existem excelentes exemplos de espíritos mais abalizados a isso. Apenas compartilhamos as reflexões que fazemos em torno da profunda sabedoria do Mestre Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, pois o Mestre, sabendo das dificuldades nossas de perceber a realidade, dos nossos esconderijos psicológicos, que construímos como método de defesa, inconscientemente, para não assumir responsabilidades ou para encobrir nossas imperfeições, dos desequilíbrios diante das situações da vida, reações essas que nos impedem o autoconhecimento e a possibilidade de relacionamentos sadios e sinceros conosco e com os outros. Eu costumo chamar Jesus de o maior psicoterapeuta que veio à Terra. Entendendo todas essas dificuldades nossas que teríamos, ele ressaltou várias coisas, entre elas a calma, que nós não temos, diante das situações difíceis, e o perdão. Nessa terapia do amor e carinho que ele teve para conosco e continua tendo para conosco, desde a sua passagem por esse planeta lá 2000 anos atrás, sabendo que nós chegaríamos a pontos de encontrarmos esses esconderijos dentro de nós, dessas fugas para não assumir responsabilidades, ele deu a receita infalível para a gente poder acertar nos momentos mais difíceis. A confiança em Deus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostamos. Talvez não estejamos no estágio de conseguir ainda amar ao próximo com essa incondicionalidade que ele nos propôs. Porque, como diz Emmanuel, nós estamos aqui apenas desaprendendo a odiar ainda. Profundo, triste, mas é isso que a gente está fazendo. Amamos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, nem sempre, porque encontramos ali espíritos em experiência que temos que aparar certas arestas.
Em nome do que a gente chama de amor, a gente comete muitas atrocidades, né? Então apenas estamos no estágio de desaprender a odiar para começar a amar. E Jesus sabia disso. E Kardec mais tarde veio justamente a falar, a traduzir o que Jesus queria dizer com essa terapia do amor, com essa terapia do perdão. Chico já falava que o dia que nós aprendermos a perdoar aos outros e a si mesmo, 99% dos nossos problemas desaparecem. Viveremos em plenitude. Tá? E agora nós falamos já de tudo isso, esclarecemos, vamos começar aquilo que a gente veio se propor a falar aqui. Como eu disse aqui, nós somos espíritos em aprendizado, buscando uma certa consciência. Tá? E começa assim: a conquista da consciência constitui um grande avanço para o ser humano em processo de evolução. Porque a partir do momento que nós adquirimos consciência, é que aquilo que nós fizermos será contabilizado da nossa responsabilidade. Eu sempre falo da musiquinha do Titã, né? Que o acaso vai me proteger, não o Acácio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Depois que eu conheço, depois que eu adquiro, veja bem, o conhecimento vem antes da consciência. Que a consciência só é adquirida quando eu vivencio o conhecimento. Porque o conhecimento sem vivência não é mais nada do que um livro bonito numa prateleira que ninguém toca. E é isso que ele está aqui. Adquirir a consciência seria o quê? Um grande avanço para nós espíritos encarnados. Transitando pelos impulsos do instinto, enquanto fixamos a razão, lentamente superamos as paixões primárias de forma a alcançar patamares das emoções mais sutis. Inevitavelmente, através das encarnações, conseguindo o despertar da consciência que passará a conduzir-lhe os passos nos rumos das mais amplas aquisições. Ainda somos seres guiados por instintos, buscando adquirir certas emoções mais sutis, ou seja, refinando esses instintos. Não que nós não precisemos deles ainda. Aliás, às vezes certos instintos são muito mais confiáveis do que muitas emoções que nós sentimos. Então são necessárias ainda. Não devemos tirá-las de nós, mas o quê? Domá-las, modificá-las, para que esses instintos se transformem em emoções mais sutis e que para essas emoções se transformem em sentimentos e que para esses sentimentos se transformem em virtudes. Olha o caminho que a gente anda. Mas nós estamos ainda nos estágios primitivos da evolução, lembrando que nós apenas somos a segunda escala na evolução dos mundos. Saímos recentemente do mundo primário, primitivo, e estamos no segundo grau de provas e expiações. Não somos tudo isso que a gente imagina, que o nosso orgulho dita. Nós temos que colocar-nos no lugar que nos é devido para podermos avançar. Sem isso, a gente não sai do lugar. Tá? Porque quando a gente desperta a consciência, os passos são mais seguros. A gente tem a probabilidade de, quando a gente tenta, errar menos e acertar mais. Viemos aqui outro dia falando que a coisa mais fácil do mundo é errar. Mas quem não tenta não sabe disso. Tá? E o que é a consciência? A consciência é a qualidade superior que proporciona o discernimento claro e objetivo em torno da finalidade da existência, dos mecanismos que propiciam a alegria de viver, da percepção dos valores transcendentes e enriquecedores. Enquanto não temos essa consciência, nos contentamos com os prazeres materiais. É fato. Não temos objetivos maiores do que o fim da vida, que nós chamamos de morte, e que nós espíritas sabemos que não existe. Fazemos planos momentâneos, esquecendo de plantar para o futuro, transcendendo. Conta-se uma história de que quem planta tâmaras não come tâmaras.
Ou seja, uma tamareira para dar frutos necessita de no mínimo 70 anos. Mas quem planta sabe que se ele não colher, aqueles que virão depois dele colherão. Um belo exemplo de transcender. Será que plantamos hoje transcendendo? Porque inevitavelmente tudo aquilo que nós plantarmos, com certeza colheremos. Isso é fato e é inevitável. André Luiz fala que até ontem, distraídos, nós semeamos sem preocupação. Por isso que hoje estamos colhendo os frutos amargos da nossa semeadura. A quem reclamar? Ninguém. Só a nós mesmos. E essa consciência, quando vem, a gente começa a quê? A escolher melhor as sementes, porque sabemos que iremos colher aquilo que nós plantarmos. É inevitável. Ainda nos encontramos em estágios primários. Para a gente apreender isso, a gente tem que tirar de nós, como os amigos maiores falam, 2 entraves para a nossa evolução, ou seja, 2 pequenas coisas que nos entravam em evolução: orgulho e egoísmo. Ainda nos encontramos em estágios primários. E essa comparação que ele faz aqui, a comparação é de Emmanuel. Ele fala assim, seres em crescimentos tão distantes da sublimação, quanto o orangotango ainda se encontra longe de nós, na insignificância de nossas aquisições e valores, qualquer definição que fizermos de Deus será apenas uma vaga imagem que nos escapa por insuficiência de percepção e compreensão. Conheço pessoas que estão passando uma vida inteira tentando entender o que é Deus, quem é Deus, como é Deus, e esquecem da melhor parte, que é a ação. Nós não temos ainda a capacidade suficiente, e nem a percepção e a compreensão necessária para entender Deus. Podemos compreender. Sabemos que Ele existe? Perfeito. Mãos à obra. Não percamos tempo em entender Deus. Compreendemos. Entender já é uma outra história. Vamos deixar lá para o futuro, quando a gente tiver uma consciência mais ampla. Tá? Espíritos humanos em desenvolvimento no corpo físico e fora dele. Tem pessoas que perguntam assim, no plano espiritual a gente continua ainda em desenvolvimento, em crescimento, em evolução? Sim. Só por essa frase de Emmanuel, a gente tem absoluta certeza que mesmo fora do corpo, dentro do corpo, da encarnação, e fora do corpo, nós temos a possibilidade de evoluir. A diferença é que aquilo que a gente aprende lá, a gente vem colocar em prova aqui. Tá? Como numa escola. Espíritos humanos em desenvolvimento no corpo físico e fora dele, não podemos trair a posição em que nos situamos, competindo-nos por agora, não a vontade imperfeita de compreender o plano do universo, mas sim a obrigação de acatar-lhe os desígnios, abraçando o serviço que a lei nos reserva no campo de aperfeiçoamento que nos cabe lavrar. Muitas vezes nos perdemos querendo entender o universo e esquecemos de conhecer a si mesmo, que é a parte mais difícil que se tem. Ver-se no espelho, não a aparência, mas o fundo da nossa alma, do nosso espírito. Muitas pessoas têm vontade de mudar, mas têm medo de se enxergar, medo de admitir as imperfeições que ainda tem. Mas tem uma notícia boa, a gente só muda aquilo que a gente admite, aquilo que a gente conhece. Porque se eu não sei o que eu quero mudar, como que eu vou mudar? Esses enfrentamentos são terríveis, mas a colheita lá na frente é satisfatória demais. Então é preciso ter coragem para a gente poder se olhar, se conhecer. O universo, mais tarde, a gente vai entender. Somos capazes, Somos capazes de ir até a Lua, até outros planetas, mas ainda não conseguimos enxergar o outro, o próximo, como nosso irmão. Como é triste ainda a nossa realidade. Tá? Assim, se buscamos notícia exata do Criador, adotemos a de Cristo,
que nos revelou na posição de nosso Pai. Se tivesse outra revelação de fazer sobre Deus, Cristo a teria feito. Mas sabendo do nosso estágio evolutivo e respeitando o estágio evolutivo de cada um, ele fala assim, entenda Deus como nosso Pai. Um Pai amoroso. A nossa compreensão consegue apreender isso. Mais do que isso, é muito complicado. E Cristo nos ensinou isso há 2000 anos. Que pai amoroso deixa o seu filho à mercê das dificuldades sem socorrê-lo. Eu sempre cito aqui um caso de uma escritora, de uma conferencista, de uma oradora evangélica, né, protestante, que se chama Joyce Meyers, em que um dia, alcançando uma graça muito grande em sua vida, ficou tão entusiasmada que falou assim, Deus, eu queria fazer alguma coisa para que todas as pessoas conhecessem o seu poder como eu conheci. E Deus falou para ela, diga que os amo. Também arrepia. Mas Senhor, eu quero fazer mais, eu quero espalhar pelo mundo, eu quero contar minha experiência. Como que eu faço? Diga que eu os amo. E ela começou, até hoje ela faz conferências, faz palestras, escreve livros. Aliás, os livros de autoajuda dela são fantásticos, na linguagem do seu entendimento, mas nunca diferente do que a gente, se a gente transformar aí as palavras, só são questão de palavras, é perfeito com os ensinamentos de Jesus. Deus falou assim, olha, se você conseguir fazer todo mundo entender que eu os amo, todos os problemas do mundo acabam. E é verdade isso. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas queixas, as nossas rixas, os nossos preconceitos, os nossos desentendimentos, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa ansiedade desaparecem. Porque existe um Deus de amor, que é Pai amoroso, que nos ama. Qual a dificuldade em compreender isso? Qual a dificuldade em compreender isso? Nosso Pai, que nos provê de recursos em todas as necessidades e que abaixa-se amoroso e solícito na proteção de todas as criaturas, com a mesma ternura que vela pela magnificência dos astros até a larva do solo. Nada passa despercebido de Deus. Questão 540 do Livro dos Espíritos, que eu acho fantástica. Tudo se encadeia, tudo evolui, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois o mesmo começou pelo átomo. Do menor dos seres até a maior das galáxias, Deus está lá prestando atenção. Não é fantástico isso? Eu me lembro quando estava em outra crença religiosa, eles falavam assim que nenhuma folha de uma árvore, nenhum cabelo da cabeça cai sem que Deus tenha conhecimento. E como eu ficava dizendo, nossa, como deve ser isso? O Espiritismo me explica que fala assim, Deus se importa com você. Deus sabe o que está acontecendo com você. Como disse Joyce Meyers, fala para ele que eu os amo. Às vezes a gente acha que as nossas pequenas atitudes não têm valor nenhum, porque Deus preocupado comigo na sua grandeza do universo. Emmanuel nos fala assim, ninguém julgue que seus esforços individuais sejam elementos perdidos na vastidão imensurável na obra coletiva. Tudo está sendo analisado pelas forças superiores da vida. Chico nos fala que quando os amigos maiores vêm cobrar de nós alguma dívida, que nós temos muitas nesse momento, e nos pega auxiliando o próximo e fazendo bem, eles retornam e protelam a dívida, a cobrança por muito, muito tempo. Toda atitude nossa influi no universo. Nós somos parte de uma engrenagem pequenininha,
porém essencial no funcionamento do universo. Às vezes precisamos de uns trancos, porque somos folgados ou somos preguiçosos, e Deus usa a dor. Aí pelo tranco da dor a gente caminha. E são tão amorosos para conosco, que quando todos, prestem atenção, quando todos os recursos do amor foram esgotados, a dor nos visita. Olha a paciência que eles têm para conosco. Quando a gente adquirir essa consciência, como Joana de Ângeles nos fala, né? Que a dor não é punitiva, ela é apenas educativa, nós passaremos melhor por ela. Deus não pune, Deus educa. Às vezes de uma forma mais dolorosa, porque Ele sabe que nós somos teimosos, preguiçosos. Ai daquele que não admite isso, tá? Aí você fala assim, mas por onde eu vou? Tem um jeito certo para a gente ir, para chegar até lá? Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas vamos simplificar isso. Todos são caminhos. Olha que fato interessante. Também os caminhos inadequados, que eu achei fantástica essa sutileza, né? Não são errados, porque não existe certo e errado. Também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retomar a marcha. Mesmo aquele caminho que inadequadamente nós tomamos, é lição, é educação. Então todos são caminhos, não importa. O que vai importar é aquela análise que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que... Pequena pausa. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e erros do passado. A gente sempre vem aqui e fala que experiência é feita de tentativa e erro. Tenta, erra, até a hora que a gente acerta. Quando a gente acerta, não precisa tentar mais, é nosso. A nossa bagagem espiritual é aquilo que ninguém mais tira da gente. Vai parar? Não. O aprendizado é infinito. Então, não tenha medo de errar. Por que eu falo que não tenha medo de errar? Porque cada vez que a gente desiste de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Por medo de errar, a gente perde a possibilidade de evoluir. Para que medo? Não falamos que Deus é amor? Que Deus sabe o que a gente está fazendo? A gente sabe que chegaria no momento que a gente se desviar um pouquinho do caminho, mas era preciso retornar e Ele ia dar uma puxadinha, porque Ele está com a gente. Aliás, Jesus fala que Ele mora dentro de nós, não é? Então, sempre estivemos com Ele, Ele está conosco. Tá? A estrada por onde transitamos, hoje, é a nossa via de crescimento espiritual. E nos levará a entender melhor a vida no contato das múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. É lógico que cada um tem a sua estrada. Mas dentro da nossa estrada, a gente vê um monte de gente que tem que caminhar conosco, para a gente acertar os passos, para a gente ter a oportunidade de exercitar a caridade, de diminuir o orgulho, porque diminuindo o orgulho, eu aceito aquele que está lá na frente, que me estende a mão para me puxar, e fazer a caridade é estender a mão para trás para aqueles que estão atrás de mim, para a gente chegar junto no mesmo destino. Não é bondade e misericórdia de Deus isso? A gente percebe isso? A gente já parou para refletir nisso? Porque tem certas pessoas que caminham com a gente que não são fáceis. Vamos admitir. Mas você sabe o que é pior dessas pessoas? É quando nós não somos fáceis. Sempre o outro é difícil. Quando a gente percebe que é a gente, aí fica complicado. Como diz o outro, tem que baixar a bola,
engolir o orgulho e seguir em frente. Tá? Aí a gente fica pensando, julgando muitas vezes, que a gente tem essa capacidade infinita de julgar, de criticar, daquelas pessoas que diante de uma situação abreviam a própria vida. Não sabemos a bagagem dele, nem o tanto de coragem, ou o tanto de confiança que ele tem em Deus. Se temos, ótimo. Se ele não tem, um dia ele vai ter. E cometem esse ato triste. Porém, dentro do entendimento dele, foi uma fuga de uma situação que ele não gostaria ou não tinha, achava que não tinha capacidade de enfrentar e abrevia a própria vida. E dentro dessa palestra eu achei uma frase desse tamanho, que é o que mais me tocou, que me fez refletir, e eu vou repartir com vocês. Muitas vezes, o suicídio não acontece quando alguém corta os pulsos ou salta de uma janela. O verdadeiro suicídio acontece quando acordamos todos os dias do mesmo jeito que fomos dormir. Quando o coração vazio continua vazio e quando a alma continua morta. Sinceramente, me tocou profundamente essa frase, porque eu não havia enxergado sobre esse prisma. Todos os recursos que nós precisamos para evoluir, todos os recursos que nós precisamos para enfrentar as situações estão dentro de nós, porque Deus nos deu e a gente não usa. A gente vai deitar distraído, acorda distraído. Quando acorda, já passou-se tanto tempo. Quando dá tempo de acordar, quem de vocês me garante que daqui 5 minutos vão sair daqui e estar vivos, encarnados? Se alguém garantir, fala que eu jogo na Mega Sena, que eu sei que vai saber, vai cair. Sabe, porque espírita tem esse problema. Vou deixar para a próxima reencarnação. Né? Outro dia eu estava conversando com a Cecília, que ele estava falando que ele está numa correria tão grande, que a gente entra na correria, não que está correria. A gente aceita a correria, né? Não precisa aceitar. A gente fala, eu preciso visitar fulano, eu preciso visitar ciclano, eu preciso pôr minha vida em ordem, eu preciso começar um plano aqui, e nunca começa. Quem me garante que amanhã eu vou acordar, como dizia minha avó, né? E se eu acordar morto? Nosso amigo partiu hoje. Uma dos tipos de morte que mais me impressionam é o repente. Porque eu sei que eu faço isso, eu prometo e não faço. E eu não sei se amanhã eu vou acordar. Tenho esperança porque apoio o despertador. Então é fé. Não é? Fé é o despertador. Fé que eu vou acordar, porque senão eu não poria o despertador. Mas não tenho garantia nenhuma. E a gente deixa para amanhã, para a próxima encarnação. Coisas importantes. Não é qualquer coisa. Um abraço, um carinho, um sorriso, um bom dia. Uma amizade. A consolidação de laços. A vivência em família. Não estou ditando regras, por favor. Devemos, no entanto, indagar de nós mesmos. Será esse realmente o meu melhor caminho? Todos são caminhos, mas se eu posso transitar de uma forma a não pegar atalhos e chegar no tempo certo, não mais rápido, no tempo certo, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Será que eu estou no meu melhor caminho? Será, né? Porventura é correta a senda por onde transito? Isso a gente tem que fazer sempre. Santo Agostinho fazia toda noite, mas ele era santo. Mas começou como nós, simples e ignorante. Imperfeito, mas perfectível. Nós devemos fazer essa pergunta sempre para a gente. Tá? Pensar, olha um conselho legal que os amigos maiores dão. Pensar menos os motivos de não ter dado certo ainda
e pensar mais em encontrar um caminho para dar certo agora. A gente tem mania de remoer aquilo que não deu certo e esquece de continuar tentando. Preso a um passado e esquecido que só temos o hoje. Agora. Temos que perder essa mania de pensar no que não deu certo e tentar acertar cada vez mais. Lembrando mais uma vez, não existe certo e errado, existem tentativas de aprendizado. A alma madura sabe que durante a caminhada corre-se o risco de alguns tropeços, mas isso não a impede de tomar para si a responsabilidade e tentar novamente. Essa é a grande diferença entre culpa e responsabilidade. Aquele que se culpa, que se apega ao passado, paralisa-se. Aquele que tem responsabilidade, assume e continua em frente. Que a culpa nada mais é do que não assumir a responsabilidade. Ficar presos na culpa, onde nós vamos chegar está lá, esperando a gente. Quanto tempo vai demorar? Vai depender de cada um. Chico fala assim, ó. Quando a gente chegar lá, ninguém vai querer saber o que fomos, o que somos, o que possuíamos, que carga ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido brilhar em si mesmo. Um fósforo. Usa-se fósforo ainda, né? Não sei, acho que usa. Né? Uma pequena luz de LED. Tá? Faz diferença quando você estiver numa escuridão profunda. Vai ser o único caminho que você vai ter que te dar direção. Lembrando que quem acende uma luz em torno para alguém, acende uma luz em torno dos próprios passos, não é? Vai iluminar o teu caminho. Então o que importa é a luz que você está acendendo dentro de você. Não é que você é o que você foi, né? Jung tem uma frase que fala assim, ó: o nosso passado não nos define, mas sim o que eu decido me tornar. O que eu quero me tornar. Chico falava, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Simples. Por isso, não sobrecarregue seus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não perca a oportunidade de viver com alegria. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que você impôs. Não culpe os outros, pensa na sua responsabilidade. Quando a gente fica aí sobrecarregando os nossos dias com preocupações, nós perdemos realmente a alegria de viver. E a gente veio aqui para viver com alegria, ser feliz. Analisar as nossas atitudes, o nosso caminho, o nosso trajeto. Só isso. Tá? Tá acabando, tá? Aprende, André Luiz fala assim, ó. Aprenda a desculpar infinitamente para os seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Mais uma vez o perdão que Jesus nos ensinava. Comecemos a recitar mais o perdão. Como falava na questão 625, não, 800 e... Qual o sentido da caridade apregoada por Jesus? Esqueci o número agora. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A gente fala assim, perdoar é divino. Não. Perdoar é humano. Deus não perdoa. Achei terrível quando falaram isso para mim. Fala, agora eu estou perdido, mano. Porque ele não se ofende. Deus é muito grande para se ofender, então Ele não precisa perdoar. Então comecemos a perdoar-nos, a perdoar os outros, para a gente conseguir, porque quando a gente vê a nossa dificuldade em mudar, quando a gente vê a nossa dificuldade em qualquer mudança de hábito, a gente vai começar a entender
essa mesma dificuldade no próximo. Nós vamos ser um pouquinho mais indulgentes. Com certeza, sendo indulgentes, nós seremos benevolentes. Comecemos ao contrário. Aí quem se achar bom, o dia que chamaram Jesus de bom, ele falou assim, não, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Anos-luz. Podemos estar bons no momento, mas sermos bons está longe ainda. Hoje eu estou bom, estou de bom humor. Pisa no meu calo. A bondade vai toda pelo ralo. Né? Chico fala que tem um remédio para todos os males. Está vendo como eu faço a palestra com uma colcha de retalhos? Eu vou pegando trechinho e entregando ali. Não é minha, não. Né? Chico fala assim, ó. Presta atenção, que é coisa assim que acho que espírita não faz. Tá? Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Lágrimas não substituem suor. Irritação intoxica. Calúnia sempre responde com o pior. Para todos os males, só existe um remédio de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Na paz, na calma. Tende calma, eu vos dou a minha paz. 2000 anos atrás, tende calma. No mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo, ânimo da alma. Eu venci o mundo. A gente se lembra disso? A gente quer uma vida sem problemas, né? Jesus já falava, vocês vão ter problema. É isso que vai ensinar vocês a aprender. Vocês vão ter dificuldade, mas faz como eu. Eu venci o mundo. Mas é difícil andar na contramão do mundo, eu sei. É difícil ser autêntico, é difícil abraçar uma causa. Hoje a gente vem e apenas, como se fala? Conhece Jesus. Há uma grande diferença entre conhecer e converter-se. Temos grandes exemplos dentro do Evangelho. Né? Um que demorou menos tempo foi Saulo. Né? Saulo passou do convencimento à conversão em 3, 4 horas, mais ou menos. Né? Outros precisam de mais tempo. Mas não tem problema, está tudo certo. Se você ainda conhece e não se converteu, não tem problema. Dá tempo. Ninguém vai julgar você por isso. Particularmente, eu não me converti ainda não. Conheço, mas não me converti ainda. Apesar da opinião de quantos não nos possam compreender de pronto, continuemos em nossos objetivos e tarefas, construindo um entendimento novo para a vida maior. O que ele nos pede é um entendimento novo. É uma visão nova sobre as coisas. Para a vida maior, não para a vida agora. Tá? E tanto quanto esteja ao nosso alcance, sem curiosidade preguiçosa e sem pressa enfermiça, comprovemos a imortalidade da alma, demonstrando que a consciência se patenteia responsável e ativa para lá da terra. Não é só aqui. Que a criatura em qualquer parte colhe o que semeia. Verdade maior não existe. Em qualquer parte a criatura colhe o que semeia. Não há como fugir da colheita. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que a criatura, que o espírito, seja ele quem for e onde estiver, vive nos reflexos das criações mentais que ele próprio alimenta. Cuidado com as nossas criações mentais.
Cuidado com os nossos pensamentos. Nós não temos cuidado nem com a palavra, que é um pensamento verbalizado. Nem pensou, já foi. Né? Quando a boca é mais rápida que o pensamento, a gente se arrepende facinho. Paga um preço caro. Né? Um impulso. Né? E que a reencarnação é a lei que, através da qual somos todos conduzidos à renovação e ao progresso incessante. É através dela que a gente vai renovando. Vamos facilitar. Para que a gente tem que dificultar? Né? Emmanuel nos fala que berço, existência, desencarnação e renascimento constituem 4 estágios de evolução que cabem nas 4 letras da vida. E a vida, com as suas grandezas e exigências, problemas e imposições, tanto se encontra aqui como lá. Como é depois de eu desencarnar? Ninguém vira santo. Enganaram vocês. Continua do mesmo jeito onde nós paramos aqui. Ela continua do outro lado. E quando eu voltar, vai ser diferente? Não. Quando eu voltar, eu vou continuar de onde eu parei agora. Senão existiria a lei de justiça, de amor e caridade. Benefícios que ainda não merecemos, né? Então é isso. Continua fazendo bem. Berço, existência, desencarnação e renascimento. Como está lá no túmulo de Kardec. Mário Sérgio Cortella, grande filósofo aí, não é o Portela, é o Cortella. Ele fala assim, ó, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Entre o berço e o túmulo, nós temos as maiores oportunidades de crescimento. Entre o berço e o túmulo, nós ditamos o nosso destino. O que eu estou fazendo com isso. O que vai importar é o que você fez entre esse período. E quantas vezes forem necessárias, você vai voltar entre o berço e o túmulo. Para viver a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E Haroldo Dutra, eu sou fã. Aliás, Emmanuel, né? Ele fala assim, ó. No dia em que o reino divino se instalar no seu coração, para onde você for, será céu. Não é bonito? Não é acalentador? Não é misericordioso? Não é generoso? No dia em que o reino divino se instalar no seu coração, no meu, no seu, no nosso, para onde a gente for, será céu. Queridos amigos, há 2000 anos, o Cristo, através do seu Evangelho, apenas espera de nós uma mudança de comportamento. E bem menos tempo, o Espiritismo nos pede simplesmente que renovemos as nossas atitudes. E sabe quando isso acontece? Todo dia. Muito obrigado. Tudo a Deus.